Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, do canal Ana Vegetariana Receitas, e hoje eu tô retornando, no vídeo passado eu falei pra vocês aqui, tava muito emocionada, inclusive, desculpa pelo desabafo, sobre meu cachorro idoso, que eu precisei me afastar por esses dias pra poder cuidar dele. Ele tá começando a melhorar, mas é aquela situação, É um cachorro que já vai fazer 16 anos daqui a uns 2 meses. Nesse frio é mais difícil ainda de cuidar, porque o risco de desidratação é até grande. É engraçado isso, no frio, mas é porque já é um cachorro idoso e no frio não toma tanta água. Então eu tenho que ficar sempre de olho. E hoje eu consegui vir aqui para gravar mais uma receita, porque eles estão bem melhor, graças a Deus. E é o que eu falei, tudo que a gente está fazendo agora em relação a ele é para procurar mantê-lo por pelo menos mais um tempo bem, Eu não consegui interná-lo, eu acho que nesse momento eu não vou conseguir para poder tomar o soro intravenoso, que seria mais rápido, porque eu tenho alguns receios. É um cachorro extremamente agarrado comigo, ele não consegue ficar muito tempo longe de mim, por questões financeiras agora também, que eu não tenho condição de internar, e além de tudo, mesmo se eu tivesse, esse medo dele sentir muito a minha ausência, sabe? Eu tenho muito medo. É um cachorro de quase 16 anos que fica nervoso se passa 5 minutos longe de mim, imagina dias. Então, assim, eu tô fazendo aquilo que eu posso, já me culpei um pouco por isso, mas isso é até importante dizer também. Eu fiz e continuo fazendo tudo o que eu posso, e é uma coisa que a gente tem que parar de fazer, de ficar com essa cobrança toda em cima da gente, porque a gente tem que ter essa aceitação. Eu tô chorando muito ainda, eu ainda tô muito, muito, muito triste, só que eu tenho consciência, graças a Deus, das coisas maravilhosas que eu faço por ele e por todos os outros cachorros que já passaram pela minha vida. Então, assim, graças a Deus, com esses pensamentos positivos e com esses pensamentos das minhas atitudes, eu consigo ter um pouco mais de paz e de tranquilidade na minha vida, Eu acho que isso, quando a gente tem a consciência tranquila, ajuda muito. Então, voltando, eu tô aproveitando que ele tá nesses dias melhores e vim aqui para gravar uma receita que vai servir como base para muitas outras receitas para vocês depois, Que é o leite de amendoim. Eu vou mostrar 3 opções. Aqui eu vou fazer apenas 2, porque eu só tenho o amendoim com casca, com pele, Aqui eu não tenho o torrado. O torrado que eu tinha, eu fiz a manteiga de amendoim para poder fazer o outro leite. Então eu vou mostrar 3 versões aqui, Uma delas eu vou apenas sugerir, que é com o leite de amendoim torrado. Eu vou falar todo o processo para vocês, mas eu vou mostrar apenas 2. Eu vou mostrar aqui a versão com o amendoim cru e com pele, e também com essa manteiga de amendoim. Os 3 ficam muito bons e você pode usar em bolo, você pode usar em doce, você pode usar para fazer creme de leite, para fazer leite condensado, e tudo isso eu vou mostrar aqui aos poucos para vocês. Mas assim, o mais importante é mostrar esse processo agora de como fazer esse leite, Esse leite de amendoim. Eu vou começar, como sempre, colocando ele de molho por pelo menos 8 horas, para, além de eliminar os fitatos, que o amendoim, ele não é uma castanha. Tem muita gente que acha que ele é uma castanha, mas não, ele é uma leguminosa, é como se fosse um primo do feijão. E tanto castanhas como leguminosas, como vários tubérculos, como inhame, batata doce, eles precisam ser deixados de molho para a gente eliminar um antinutriente que existe neles. Geralmente, os antinutrientes das leguminosas e das castanhas são chamados de fitatos. Eles impedem boa parte da absorção dos nutrientes dos outros alimentos que a gente vai consumir, E eles vão desmineralizando, o nosso sangue, tirando esses nutrientes importantes, Então, quando a gente deixa de molho, a gente consegue eliminar boa parte desses fitatos, que são esses antinutrientes. É muito importante fazer esse processo, Porque além de tudo também, de tirar esses antinutrientes, a gente consegue reduzir aquela sensação que fica de gases, de flatulência, na gente.
Então é tudo de bom a gente fazer esse demolho, né? Que é justamente deixar de molho para eliminar esses antinutrientes. Então é isso que eu vou começar fazendo, tá? Vou deixar e vou mostrar todos os processos aqui para vocês. Depois eu gosto de lavar e tal. E aí a gente, com esse amendoim cru, a gente depois disso, a gente ainda faz um processo de ferver para a casca sair mais rápido, tá? Eu prefiro fazer já o amendoim torrado sem casca, mas como eu não tenho, vai esse processo mesmo, é bom que eu já mostro para vocês tudo. Então, eu vou mostrar todo esse processo para vocês, vem comigo para aprender a fazer essas versões. Primeiro passo para começar a fazer isso, eu estou com esse amendoim aqui, esse de pacotinho mesmo, com pele, né, ou com casca, caso prefira chamar assim. E aí o meu, eu não sei se todos vêm assim, o meu vem escrito amendoim branco. Mas é o amendoim básico com pele ou casca, sem sal, tá? Então a gente vai colocar esse daqui numa quantidade boa de água. Eu prefiro colocar água filtrada, porque ele absorve um pouco dessa água e ele incha. Então, mesmo que a gente vá ferver depois, eu prefiro usar água filtrada, tá? Eu acho melhor fazer assim. Mas você pode usar, caso você queira, a água da torneira mesmo. Agora estou com ele aqui na vasilha e eu vou colocar água filtrada até cobrir bastante, até chegar mais ou menos bem aqui mesmo, porque ele vai absorver bastante dessa água, tá? E depois a gente pode deixar por pelo menos 8 horas, eu vou deixar mais tempo que isso, e aí você pode trocar na metade do tempo essa água, você escorre, né, essa água, descarta ela, eu costumo usar na minha horta, eu não jogo fora, mesmo que eu jogue um pouquinho fora, mas eu tento reaproveitar pelo menos 80%. Então eu vou colocar a água para cobrir bem aqui, né, e poder deixar de molho, eu deixo fora da geladeira, é só observar se o dia não está muito quente para não correr o risco de azedar. Pronto, agora eu já coloquei bastante água aqui por cima e eu tampo bem essa vasilha e deixo por pelo menos 8 horas. Eu prefiro deixar por pelo menos 12, tá? Mas 8 horas já ajuda bastante. Deixo, se tiver um local muito quente, eu vou observando para ver se não vai azedar, né? Mas deixo num lugar ou dentro de um armário ou dentro da geladeira, caso esteja muito quente, mas eu vou deixar fora da geladeira mesmo, tá? Eu vou deixar por pelo menos 12 horas. Gente, voltando ao vídeo, eu vou apresentar um camarada aqui para vocês que é perfeito para fazer leites vegetais e até queijo, suco verde, que é o coador de voal. Esse coador de voal, ele é um pano bem fininho, né? Olha, ele tem uma trama bem pequenininha, então ele permite que o líquido escorra, só que ele mantém o bagaço, ou o resíduo, ou a sobra do leite vegetal, tem várias formas de se chamar, que vai ficar aqui dentro. Então aqui vai passar só o líquido, então vai ficar um leite muito, muito, muito lisinho, perfeito pra gente usar nas receitas ou para beber puro ou com café. Embora eu deteste leites vegetais puros, eu nunca gostei, né? Mas esse coador voal, eu tenho essa coisa assim, de eu falar ao contrário, ele tem um elásticozinho aqui, então você consegue prendê-lo na superfície que você for coar esse leite. Então você vira ele ao contrário, você coloca o líquido aqui dentro, eu vou mostrar para vocês o processo, vocês vão entender. E aí depois você só tira ele de novo, né? Você pode amarrar, tem uma cordinha aqui para você amarrar, e aí você vai fazer a ordenha, entre aspas, ou apertar bastante aqui para poder sair esse líquido todo, e aqui vai ficar o resíduo. O resíduo a gente usa para infinitas receitas também. Então, assim, nas instruções eu comprei esse coador voal aqui pela internet, numa loja que chama Varanda do Artesanato, se não me engano, eu vou deixar o nome aqui, que eu comprei pela internet, uma loja do Rio de Janeiro, e eu achei a qualidade perfeita. Não tô ganhando nada com isso, é porque realmente gostei e tô indicando mesmo, tá?
foram super fofos no atendimento. Chegou assim, não demorou um pouco para chegar, porque eu usei aqueles fretes grátis e tal, mas valeu super a pena a compra. E é muito importante a gente usar um produto desse daqui. Tem muita gente que usa uma fraldinha limpa ou um pano de prato limpo, mas isso daqui facilita muito a vida, gente. Eu paguei, eu acho que R$10 num negócio desse. Então, assim, vale muito, muito, muito a pena comprar isso daqui, investir nisso, caso você queira fazer leites vegetais, queijos vegetais, suco verde e queira coar. Então, isso daqui vale muito, muito, muito a pena, tá? Eu vou deixar o link aqui da loja, do site, até aqui do perfil deles no YouTube, porque realmente eu achei muito interessante. Então, nas instruções diz para lavar assim, lavar com sabão neutro, eu vou usar um detergente neutro e secar à sombra. Caso você queira secar com ferro, você usa um ferro morno, mas eu prefiro deixar secar normalmente, porque é um produto muito fino, então tem que ter muito cuidado. Então, eu já vou mostrar aqui para vocês todos os processos. Agora, gente, como eu tô usando um leite ou um amendoim cru e com casca, então eu coloco, depois que eu deixei de molho, lavei, eu coloco ele para ferver por pelo menos 5 minutos, de 5 a 10 minutos. Aí eu escorro e lavo de novo esse amendoim para eu conseguir manuseá-lo e tirar essa casca, porque ele vai estar extremamente quente. Então eu vou lavar esse amendoim agora, depois que ele já estiver bem amolecido, e aí eu retiro a casca dele, tá? Para poder começar a fazer o leite. Eu prefiro ficar sem a casca, deixar ele sem a casca, porque aí ele fica com uma consistência melhor, tá? Mas tem gente que deixa com a casca mesmo. Agora, gente, eu lavei, depois de ter fervido por bastante tempo. Vocês podem ver que a casca solta muito fácil, tá vendo? Ela vai saindo muito fácil. Você pode usar esse amendoim com casca, tá? Só que assim, facilita muito você tirar, porque a consistência fica bem melhor desse leite, ele fica bem mais lisinho. Esse leite, o leite de amendoim, quando você usa o amendoim cru, ele fica com um sabor mais suave. Se você usa ele torrado ou se você usa a manteiga de amendoim, ele dá um sabor mais forte, mais característico. Se você quer um sabor mais suave, então o indicado é esse cru, com casca ou sem casca. O importante é que ele esteja cru e sem sal. Tá? Então agora eu vou tirar a casca dele todo e vou passar para o copo do liquidificador na proporção de 1 parte de amendoim para 3 partes de água. Eu vou deixar tudo aqui nas descrições direitinho, vou mostrar para vocês. Agora, gente, eu vou começar a preparar o leite. Eu vou usar essa xícara com o amendoim e uso 3 xícaras dessa de água, tá? Você vai usar a quantidade de água que você acha melhor para a consistência do seu leite. Mas geralmente essa é a quantidade usada para ficar com consistência parecendo leite mesmo, tá? Caso você queira um pouco mais grossinho, você usa um pouco menos de água. Caso você queira um pouco mais líquido, aí você usa um pouquinho mais de água. Mas a proporção é essa: 1 parte de amendoim para 3 partes de água. Então a gente bate isso tudo muito bem até obter um creme bem liso. Quanto mais você bate, mais creme lisinho vai ficar, mais o leite vai ficar lisinho. Eu estou usando aqui, no caso, o amendoim cru e já sem pele e sem sal, tá? Então ele vai ficar mais branquinho. Se você estiver usando o amendoim torrado, ele fica mais amarelinho. Agora, gente, vem a parte legal, né, desse leite vegetal, que é a parte que a gente começa a coar esse leite. Então eu coloquei o voal aqui nesse potinho e aí eu vou fazer a ordenha entre aspas, que é a hora que eu vou coar esse leite para ficar só o resíduo aqui dentro. O leite vai ficar todo na vasilhinha de baixo. E aí eu bati bem, ó, obtive um leite bem líquido, bem uniforme. Então eu passo tudo pra cá, deixo escorrer bem. Quando tiver escorrido bem, que vai ficar aqui embaixo,
eu começo a fazer essa ordenha, entre aspas. Olha que legal, gente. Tirei daqui, aí eu seguro bem e começo a apertar como se fosse ordenha mesmo, né? Como se eu estivesse apertando a teta da vaca para tirar o leite. E o leite, vou mostrar aqui para vocês, ó. Não sei se vai dar para ver. O leite vai ficando todo aqui no potinho e eu vou apertando com cuidado aqui para ir só o leite e o pozinho que vai sobrar não subir. Eu estou segurando bem e aí eu começo a fazer desse jeito, com cuidado também para não rasgar esse coador. Então eu começo com cuidado, pegando todo o líquido, apertando bem para todo o líquido sair, até eu tirar todo esse líquido daqui e poder ficar só com o leite e o bagaço aqui dentro. Agora, gente, depois de totalmente coado aqui no voal, olha só que interessante, sobra essa massinha aqui dentro, é muito interessante, que é o resíduo, olha só. Isso daqui tá tão consistente que se você colocar numa forminha, temperar bem, colocar uns temperinhos, aí pode às vezes até pesquisar numa receita de queijinhos veganos, isso daqui vira um queijinho. Olha a consistência, parece uma massinha de modelar. Esse é o resíduo do leite de amendoim, tá? E aí a gente tem essa massinha que a gente pode usar em massa de bolo, em massa de biscoito, para fazer um queijinho que já tá nessa consistência e para fazer infinitas outras receitas que eu vou trazendo aqui com o tempo para vocês, tá? Essa quantidade, a capacidade da minha xícara são 240 ml. Nessa quantidade de uma xícara de 240 ml do amendoim, como eu mostrei, mais 3 xícaras de água, deu uma quantidade, me rendeu 600 ml do leite já coado, tá? Então, para fazer o leite condensado, eu vou fazer 1 litro de leite. Vocês vão fazer na proporção que vocês quiserem, tá bem? Mas lembrando, 240 ml de amendoim, mais 3 xícaras de 240 ml de água filtrada, me rendeu 600 ml de leite vegetal coado. Então agora eu vou mostrar para vocês todo o outro passo a passo. Outra coisa interessante também, peguei uma garrafinha de vidro de leite de coco que tem 500 ml, vou ferver uma água, higienizar a tampa e a garrafa toda por dentro e nas bordinhas da tampa e desse potinho aqui, e aí depois eu uso isso daqui para colocar na geladeira para guardar o meu leite. Você vai guardar do jeito que você achar melhor, mas assim fica melhor e mais bonitinho também, até porque você fica vendo o que tem dentro, tá? Mas você guarda conforme for melhor pra você. Bom, gente, fiz a primeira leva de leites vegetais e como eu tinha falado, do leite coado me sobrou 600 ml do leite já coado. Porque assim, eu pego uma xícara de 240 gramas do amendoim, né, do amendoim em grão e ponho no liquidificador com mais 3 xícaras de água, o que vai dar aproximadamente 1 litro de leite vegetal pronto, batido. Só que esse leite, quando a gente não coa, ele começa, né, aquelas farinhas do amendoim, todo aquele resíduo, ele começa a assentar no fundo. Então, para a gente obter um leite realmente lisinho, então a gente coa até chegar nesse resíduo aqui. O melhor para isso é esse voal, como eu falei, tá? Mas se você não quer coar e não quer usar esse resíduo e quer tomar o leite assim mesmo, aí você obtém cerca de 1 litro do leite coado. Eu aconselho coar para ficar nessa consistência mais agradável. Esse resíduo é muito importante porque a gente consegue fazer muita coisa legal com isso daqui. Dessa que eu falei, que rende cerca de 600 gramas de leite já coado, me deu cerca de 100 gramas do resíduo. Eu vou tentar fazer um queijinho.
um queijinho com esse leite, eu não sei se com esse resíduo, eu não sei se vai dar certo. Então eu vou usar um potinho desse aqui de pudim. O meu não tem tampa. Eu vou só testar. Eu vou untar isso daqui bem, temperar isso daqui muito bem e tentar modelar um queijinho aqui. Se der certo, eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas independente de dar certo ou não, isso daqui vira uma ricota, mais uma vez, entre aspas, deliciosa, bem temperadinha, e eu também vou aos poucos mostrando receitas com esse resíduo. Então agora a gente vai partir para a receita do leite condensado feito com esse leite. Eu estou já com 1 litro de leite de amendoim que eu acabei de fazer aqui. Eu usei nessas 2 garrafinhas que eu tinha de leite de coco, cada uma com 500 ml. Então agora eu vou fazer com 1 litro desse leite já pronto, já coado, o leite condensado. O processo do leite condensado eu já mostrei aqui na receita do pé de moleque, tá? Eu mostrei como que fazia com o leite de amêndoas. É o mesmo processo. Eu vou colocar numa panela de fundo grosso e uma panela alta, porque esse leite, quando ele ferve, ele sobe igual leite de vaca. Então eu coloco aqui 1 litro desse leite de amendoim que a gente acabou de fazer. Vou colocar a outra, peraí. E para cada litro de leite, a gente usa de 1 a 2 xícaras de açúcar, do açúcar que você costuma usar mesmo, tá? E aí a gente vai mexendo várias vezes, observando várias vezes, porque ele começa a subir e depois ele vai engrossar e vai começar a ficar mais consistente. A gente vai observar aqui que ele vai reduzir bastante e vai formar uma marquinha. Quando ele estiver pronto, a gente pode levar para a batedeira para dar uma consistência ainda mais bonita. Mas geralmente eu não costumo fazer isso não, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês tudo direitinho. Então eu estou com o fogo desligado, eu vou ligar o fogo agora. Vou deixar aquecer aqui um pouco e daqui a pouco eu vou colocar o açúcar e vou misturar bem. Esse processo é um pouco demorado, de 40 minutos a 1 hora, vai depender do dia, do clima que estiver fazendo, do seu fogo, né, do fogo da chama dessa trempe que você está usando, tudo isso interfere. Mas a questão é ficar sempre olhando, não desvia o olho, porque afinal de contas é um leite, e aí você vai vendo aqui o processo todo. Eu já volto para mostrar a consistência dele. Enquanto o leite tá aqui no fogo, né, o leite com o açúcar, eu vou começar a fazer aqui o queijinho, tentar fazer. Então eu vou untar essa vasilhinha, vou untar bem porque ela tem esses buraquinhos, essas cavidades aqui, então precisa ficar bem untada. Vou untar com óleo mesmo, aí eu vou espalhando o óleo aqui nela toda, até ela ficar totalmente preenchida com óleo em todos os cantinhos. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Começou a ferver, começou a subir. Então a gente abaixa o fogo, vai mexendo com um fouet ou com uma colher, sempre de olho para não entornar isso daqui, tá? É muito importante a gente ficar sempre atento. Vou temperar esse resíduo aqui com um pouquinho de sal. Você vai colocar os temperinhos que você quiser. Eu vou colocar só sal para ficar um temperinho bem básico mesmo. Agora, gente, eu falo tentar fazer um queijo, porque aqui eu não vou colocar polvilho, eu não vou colocar amido, eu não vou colocar nenhum tipo de farinha que vá dar uma liga aqui. Só que eu achei essa consistência tão legal, parecendo uma massinha, que eu tô com esperança de que dê certo, sabe? Então eu vou misturar tudo muito bem e vou preencher aquela forminha. Então agora eu começo a preencher a forminha com o queijinho, apertando aqui muito bem, ó, para ficar bem compacto. Ó, vou apertando até chegar aqui no fundo, até no fundo não, até aqui na superfície e ele ficar totalmente preenchido. O meu ficou assim.
até essa superfície, deu certinho nas marquinhas daquele desenho bonitinho da forma. Então, essa forminha, ela não tem tampa. Então, eu venho agora com papel alumínio, poderia ser um pratinho, um pires, e eu tampo aqui bem e deixo na geladeira por algumas horas. Eu vou deixar por pelo menos 12 horas na geladeira, tá? Mas eu acredito que dê mais tempo, porque aí depois eu venho, como tá untado, com uma espátula tentando desenformar para ver se vai dar certo. Se não der certo de ficar no formato, ele já ficou delicioso, tá? Aí você pode comer com pão, depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas o sabor ficou incrível. Lembrando que esse leite condensado você pode saborizar da maneira que você quiser. Eu coloquei apenas açúcar. Você pode colocar baunilha aqui. Eu não indico essência de baunilha caso você queira uma coisa saudável, porque a essência de baunilha faz muito mal para nossa saúde. Caso você queira baunilha e possa pagar por um extrato de baunilha, que é de fato a baunilha, né, sem aditivos químicos, ok, é mais caro, mas ele não vai te inflamar, não vai te adoecer. A essência é algo extremamente artificial. Claro que assim, numa festinha, num bolo, algo assim muito esporádico, se a gente usar só um pouquinho, não vai ser tão maléfico assim, mas de qualquer forma vai ser maléfico para a nossa saúde. O que você pode fazer também, porque baunilha, extrato de baunilha e a própria baunilha, na fava da baunilha, são coisas muito caras, né, gente? Não são baratas, não são acessíveis para a maior parte das pessoas. Uma dica é você comprar, por exemplo, apenas uma fava de baunilha e aí você pega um pote com uma certa quantidade de açúcar, deixa essa fava de baunilha secar e coloca essa fava já totalmente sequinha para não correr o risco de melar esse açúcar. E aí você vai ter um açúcar abaunilhado para você usar em várias receitas, não gastando muito com a baunilha, né? É uma dica também, mas fica essa dica aqui, essência de baunilha é algo extremamente prejudicial à nossa saúde. O extrato de baunilha ou a fava da baunilha são as mais indicadas, embora muito caras. Agora, gente, já começou a reduzir bem essa quantidade desse leite condensado, ó, ele já tá bem mais reduzido, vocês podem observar pelas marquinhas do lado da panela que ele já reduziu bem. Quando chegar na consistência que fica bem parecida com a de leite condensado mesmo, caso você queira uma consistência ainda mais parecida, você pode colocar na batedeira e deixar batendo até ele esfriar totalmente, que dá cerca mais ou menos de 15 minutos, tá? Caso você não queira fazer esse processo e queira passar logo para a etapa ou do brigadeiro ou da receita que você for utilizar, então você já pode utilizar desse jeito mesmo. Assim que estiver pronto, você pode passar para um potinho de vidro esterilizado ou para um potinho de plástico depois que esfriar bem, tá bem? Para mim, o leite condensado já chegou numa consistência perfeita. Tá meio puxentinho. Lembrando que depois que esfria sempre encorpa um pouco mais, engrossa um pouco mais. Já desliguei o fogo e vou esperar esfriar para guardar, tá? Já está na consistência que eu quero. Ficou bem puxentinho, com certeza por conta da gordura que o próprio amendoim tem. Então, ó, pra mim já tá perfeito nesse ponto. Não vou colocar na batedeira, caso você queira uma consistência ainda mais lisa, faça do jeito que eu expliquei na batedeira. Por 15 minutos até esfriar totalmente. Agora, gente, outra opção de leite vegetal de amendoim é você utilizar a manteiga de amendoim ou pasta de amendoim. Então, eu vou colocar aqui 1/3 de xícara de pasta de amendoim. Essa minha está bem concentrada, foi uma que eu fiz, que eu já postei vídeo aqui, eu vou deixar aqui nas descrições o link, com 2 xícaras de água, tá? Então, a minha xícara tem 240 ml, essas 2 xícaras. Então, 1/3 são 80 ml, então são 80 gramas de pasta de amendoim ou manteiga de amendoim para 480 ml mais ou menos de água. Aí você vai vendo a consistência, bate bem, e esse daqui você não precisa coar no voal.
você já põe direto na vasilhinha que você quer beber, porque não é o grão mais, né? Aqui já é a gordura mesmo do amendoim. O grão já foi torrado e moído até virar essa gordura, então não precisa coar. Ele vai ficar com um sabor muito mais forte, uma cor muito mais forte e fica delicioso também. Esse é o melhor para tomar puro, tá? Porque ele fica com um sabor bem característico mesmo. Embora nem assim eu goste muito, eu prefiro misturar com café. Então eu vou bater e vou mostrar aqui para vocês como fica. Essa versão, tá vendo? Que ela fica bem mais escura. Ela me rendeu meio litro de leite de amendoim. Eu usei 1/3 de xícara de leite de amendoim com 2 xícaras de água. De leite de amendoim, não, desculpa, de pasta de amendoim ou manteiga de amendoim. Fazendo nessa proporção de 1/3 de xícara de manteiga de amendoim para 2 xícaras de água, me rendeu meio litro de leite de amendoim, tá? Esse pode ser uma sugestão caso você já queira um leite, um leite condensado de amendoim mais escuro ou um caramelo de amendoim, então você pode usar esse daqui também caso você queira. Eu acabei fazendo um pouquinho mais de leite vegetal e esse resíduo que tá aqui eu vou fazer uma ricotinha. O que a gente tem que pensar é que a ricota, embora não seja um queijo assim muito macio, né? Ele ainda tem uma firmeza que a gente consegue cortar, ele tem também um pouquinho de umidade. Então, eu vou colocar um pouquinho do próprio leite vegetal de amendoim aqui, só para dar uma umedecida todas as vezes que necessário. E aí eu coloco um pouquinho de sal, talvez um pouquinho de azeite e um pouquinho de orégano, que são geralmente os temperos que a gente usa para fazer uma ricotinha mesmo, tá? Tô colocando um salzinho, vou colocar um pouquinho de orégano, e vou mexendo até ficar parecendo uma ricotinha. Você pode amassar com garfo ou uma colher. Eu estou usando a colher que eu já tinha usado antes mesmo. Então eu vou mexendo e amassando como se fosse uma ricota. Aí eu vou provando, colocando mais leite, mais tempero se preciso, até chegar na consistência que eu quero, tá bem? Então eu vou mostrar aqui pra vocês depois como vai ficar. Agora, gente, para finalizar essas receitas, nós vamos fazer o creme de leite. Eu estou colocando aqui no copo do liquidificador aproximadamente 240 gramas de amendoim e coloquei mais ou menos 160 ml de água. Porque eu somei 240 mais 160 para chegar num peso de 400 gramas de creme de leite, né? Que é mais ou menos a quantidade de creme de leite que vem na caixinha ou na lata. Vem cerca de 395 gramas. Então, eu arredondei um pouco para cima, então estou fazendo 400 gramas. Eu quero uma consistência mais cremosa, porque se a gente for pegar aquele creme de leite famoso, daquela marca famosa, aquela marca, o que eles fazem? Eles têm uma consistência muito boa, porque eles têm bastante gordura e pouca água, né? Se a gente pegar uma marca inferior de creme de leite, a gente pode ver que é bem aguada e muitas vezes essas marcas inferiores, elas acabam até atrapalhando na consistência dos pratos. E aquela marca famosa não, aquela marca famosa realmente faz aquilo que promete, é um creme, né? Então eu estou colocando menos água justamente para obter um creme também bem parecido com aquele, bem mais consistente. Então agora eu vou bater muito bem até obter um creme liso aqui. E esse creme vai me servir tanto para pratos doces quanto para pratos salgados. Eu vou usar essa proporção aqui que eu acho melhor, tá? Mas eu vou bater, aí eu vejo se precisa colocar um pouco mais de amendoim ou um pouco mais de água, tá? Então eu vou bater bem aqui e vou mostrar a consistência para vocês. Fazendo desse jeito que eu falei, eu realmente, de fato, obtive um creme de leite bem espesso, numa consistência que eu queria. Ó, essa consistência aqui, tá? Parecendo um creme, uma consistência bem mais firme. Não vou temperar com nada, justamente para poder usar em pratos doces também, que aí eu posso fazer mousses,
posso fazer qualquer coisa que eu faria com um creme de leite tradicional. E aí agora eu vou finalizar aqui e vou mostrar para vocês tudo que eu consegui fazer a partir do leite de amendoim. Então, gente, como prometido, mostrando aqui tudo que eu consegui fazer hoje a partir do leite vegetal. Fiz esse leite vegetal aqui, esse leite de amendoim, com o amendoim cru, né? Todo aquele processo. Eu fervi primeiro, tirei a casca. Caso você use um amendoim sem casca, um amendoim cru sem casca, não precisa ferver, né? Você só deixa de molho bastante tempo para que você consiga um leite bem lisinho. O único cuidado é ver se não tem sal. Então ele fica bem branquinho. Utilizei esse daqui também, fiz esse daqui com a manteiga de amendoim. Ele ficou um leite bem lisinho também, mas bem mais escuro e com um sabor bem mais acentuado que esse daqui. E como eu falei no começo do vídeo, eu não utilizei para fazer o leite vegetal o amendoim torrado e sem sal, né, e sem pele, porque eu não tinha ele aqui. Caso você tenha e queira utilizar, ele fica no meio termo desses dois aqui, tanto na cor quanto no sabor. Ele fica mais escuro que esse daqui e mais claro que esse daqui e com um sabor intermediário entre os dois. Mais acentuado que esse branquinho e muito menos acentuado que esse daqui com a manteiga de amendoim. Fiz também o leite condensado, que ficou parecendo também um caramelo ou um doce de leite, e fiz o creme de leite, tá? Eu ensinei, vou mostrar as proporções e vou colocar também aqui nas descrições a quantidade de tudo. Fiz essa ricotinha perfeita que ficou idêntica à ricota tradicional, tanto na aparência quanto no sabor. Inclusive, se você quiser oferecer para alguém e não falar nada, você pode oferecer e ver se a pessoa gosta, se ela nota alguma diferença. O único cuidado é você saber se a pessoa tem alergia ao amendoim, né, gente? E consegui fazer também esse queijinho que eu tinha mostrado mais cedo, que eu ainda não desenformei, então eu não sei se eu vou conseguir cortar esse queijinho, tirar ele nesse formatinho daqui e deixá-lo, porque eu não tô usando nenhuma farinha, nenhum amido, nenhum polvilho. Então talvez eu não consiga tirar ele nesse formatinho daqui. Talvez você consiga desenformá-lo se você usar numa forminha bem lisinha, sabe? De silicone ou de plástico. Mas como ele não tem nenhuma farinha, nada espessante, então eu acredito que talvez a gente não consiga desenformar. No máximo que vai acontecer vai ser ficar uma ricotinha mais firme que essa daqui. E deliciosa também, porque o sabor tá incrível. Amanhã eu volto para mostrar se eu consegui desenformar. Mas é isso daqui. Olha a quantidade de coisa que eu consegui fazer a partir do leite vegetal. E tem uma infinidade de outras coisas que a gente pode fazer, tanto com leite vegetal quanto com o resíduo, tá? Não é só ricota e queijo, não. A gente pode fazer inúmeros pratos doces e salgados e aos poucos eu vou vindo trazendo essas coisas para vocês, tá? Então amanhã eu venho para mostrar se eu consegui desenformar. Gente, o queijinho de ontem, que eu fiz nessa forminha aqui, eu fui passando com uma faquinha, com essa faquinha, como se fosse para tirar pudim, sabe? A gente passando devagar. Não ficou tão bonitinho, porque ele é molinho, mas deu o formatinho. Ele só tem o resíduo aqui com sal, não tem nada de farinha nem de coisa. E ele tá com um sabor delicioso. Então é isso o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, inscrevam-se no canal, ficou um vídeo mais longo, mas tá valendo muito a pena porque são muitas receitas. E eu vou voltar com receitas maravilhosas com o leite condensado, com o creme de leite, com o leite de amendoim. Beijos, até a próxima, tchau!